acho que o transporte público hoje no Brasil é muito ruim, ele tem muitas coisas ainda que precisam ser melhoradas, tem várias falhas e... eu não sei direito. O transporte público para a população brasileira é péssimo. Infelizmente somos tratados como lixos. Eles não têm cuidado com a gente. O transporte público no Brasil é um caos, Júlia. Se você vai, não sabe se volta, não sabe se ninguém consegue entrar, e me empurra, e vai, e aquela agonia toda. Manda aqui e pega o ônibus, metrô e trem todos os dias. Então, o transporte público no Brasil eu acho que é precário. Eu acho que em São Paulo, onde a gente mora, que é uma das cidades mais ricas da América Latina, eu acho que falta uma quantidade de ônibus maior nas ruas. Eu acho que eles têm que pensar na expansão das avenidas, entendeu? E o metrô já está muito cheio. Eles têm que fazer linhas, nem que seja paralelas, para conseguir comportar com mais segurança e conforto, né? Todo dia eu ando espremido no trem e tudo mais, é muito difícil para mim mesmo. Então eu acho que tem que melhorar em tudo. Se a população fosse mais unida e reivindicássemos para que pudessem ter um transporte de boa qualidade, pois a passagem é tão cara e nós vivemos num transporte aglomerado. Bom, tirando alguns aborrecimentos, ele é prático sim. E agora, devido aos corredores que agilizam bastante, não pegando trânsito, eu acho que se torna bem mais prático sim. Ele tem um lado, ele ficou prático no sentido assim, na parte de ônibus, você tem hoje os corredores de ônibus, então ficou bem mais fácil. Nós temos agora o Vale Transporte, então você pega um ônibus, em 2 horas você pega ônibus, metrô, ônibus, para onde você quer que você tenha que ir. Então fica mais, e trem também, então ficou um pouco mais fácil, nesse dia ficou mais prático. O que não é prático é a quantidade. Aumentou a população e o número de ônibus e de metrô continuou o mesmo. Bom, geralmente está sempre muito cheio sim. Onde que tem as pessoas acabam se estressando. Tem esse lado ruim também do transporte público, é lógico, mas... é aquele negócio, se cada um respeitar o espaço um do outro, se torna melhor, mas costuma estar bem cheio e dependendo do horário, é bem complicado. O transporte é super cheio, não tem espaço para que possamos locomover, não tem banco suficiente para os idosos e crianças, não tem atendimento adequado dos cobradores e motoristas, eles são antiprofissionais, são poucos que são profissionais. Bom, se todos fizessem uso do transporte público, com certeza ajudaria bastante no trânsito sim. Mas, enfim, tem aquelas pessoas que já opinam em estar utilizando o carro, mas na minha opinião, com certeza, ajuda bastante no trânsito sim. O transporte público ajuda sim, muito, porque o transporte ajuda a diminuir a aglomeração de carros na cidade. Ajudaria, como eu torno a repetir, vou falar até o final. Se houvesse aumento de ônibus e metrô, tá? Como não existe, a população cresceu, então não tem, a gente vai sardinha em lata dentro do ônibus e do metrô. O que acontece? O brasileiro, qualquer dinheirinho que ele tem e a facilidade que tem para você comprar um automóvel, lota os carros, a cidade de carro, moto, você não consegue andar, e os ônibus continuam a mesma coisa. Então, se o governo estadual, junto com a prefeitura, fizesse um programa que aumentasse esses ônibus, esses metrôs, seria muito mais fácil, não teria tanto congestionamento, tanto de carro quanto de ônibus. Com certeza ônibus, dependente de qualquer coisa assim, como eu já tinha falado que tem alguns constrangimentos, mas o metrô se torna, bom, o meio de transporte mais rápido, porém é mais cheio, não há tantas acomodações. Então eu dou preferência ao transporte público. Ponto de trem. Olha,
É uma pergunta bem polêmica, né? Agora, se eu prefiro, lógico que eu prefiro ir de carro. Eu vou sozinha no meu carro, eu vou bem confortável. Agora não seria prático isso daí. Seria bem mais prático, bem melhor para a sociedade se todo mundo tivesse acesso ao transporte coletivo. E a gente podia trafegar mais tranquilamente. Ao passo que a gente indo de carro, tendo carro individual, se torna muito mais difícil. Porque vai ficar lotado e a gente não consegue andar. Só por isso. Mas é lógico que eu queria de carro, é óbvio. Eu respondi tudo isso. Peraí. Então, os pontos positivos do transporte público, eu acho que é a diminuição de automóveis mesmo na rua, assim, o principal, né? O foco é esse. E eu acredito aí que no futuro, as pessoas se conscientizando disso, né? Eu acho que até para o planeta mesmo, vai diminuir muito a quantidade de gás carbônico, né? Que são emitidas hoje pelos veículos. Isso é muito interessante. Vou te dizer que é importantíssimo. Eu como mulher, tá? O transporte público, ele não tem preocupação em fazer um vagão, no caso o metrô, ou um espaço no ônibus só para mulheres. Sabe por quê? A gente sofre com abuso, tá? Então a gente é assediada dentro do ônibus, dentro do metrô, em qualquer espaço, entendeu? Então, no metrô, eu sugeri já isso. Eu, inclusive, já deixei até isso registrado no metrô, na diretoria do metrô, que fizesse um vagão só para mulheres. No Rio de Janeiro já tem, e deu certo. Agora, aqui em São Paulo, ninguém merece. Você não tem que se preocupar com dirigir, com trânsito. Por exemplo, o metrô ele para em várias estações, então você tem uma vasta opção de lugares para ir. Então, alguns pontos positivos são esses, mas negativos são a superlotação, porque tem muita gente, então nem sempre você consegue pegar o primeiro trem, o primeiro vagão, você precisa esperar vários passarem para conseguir ir, e às vezes não vale o valor que você paga, porque às vezes ele está sujo, tem a superlotação, tem as greves que deixam de funcionar os transportes, e aí você fica na mão quando você precisa deles. Bom, o positivo é, como eu havia falado, ele é mais rápido, mas agora negativo é que está sempre cheio, tem constrangimento de brigas, principalmente no período da manhã, porque o povo já anda estressado, então tem aquelas coisas bem chatas mesmo que acontecem no dia a dia. Mas temos o lado bom também. Bom, o que eu mudaria seria nas acomodações, que seriam os bancos, colocaria mais para ficar mais confortável e menos pessoas em pé, e assim, melhoraria na extensão das faixas para melhor estar circulando. Poderia mudar mais bancos para que possam sentar, mais ônibus, metrôs. Nós deveríamos ter um conforto daquele a qual pagamos por ele. Pagamos o 3,80 e infelizmente os prefeitos não andam de ônibus para eles saberem o que nós passamos. Eu acho que principalmente o que tem que mudar dos transportes públicos para dar mais mobilidade, mais conforto aos passageiros, eu acho que as principais avenidas de São Paulo têm que ser duplicadas. Eu acho que tem que aumentar mesmo a quantidade de veículos nos horários de pico, entendeu? E eu acho que com isso vai melhorar muito mesmo, a qualidade vai melhorar muito, né? E fazer e tentar usar o povo de uma certa forma, criar a empresa de transporte tem que criar um relacionamento com o cliente, que são as pessoas que vão utilizar todos os dias. Eu acho que isso facilitaria muito. Você vai pegar o transporte público com vontade, você vai se sentir seguro e vai ter ainda conforto. Tanto a prefeitura do Estado de São Paulo quanto o governador do Estado de São Paulo aumentar o número de ônibus, metrô e trem. Aí nós vamos ter qualidade de transporte. Enquanto não houver essa qualidade de transporte, nós vamos para o carro, nós vamos financiar, e aí tem aquele problema que a pessoa financia por não sei quantos meses, não paga, devolve o carro e não faz nenhuma coisa nem outra. Então não é por aí. O governo o estadual e da prefeitura tem que se preocupar aumentar o número de veículos, entendeu? Que aí vai ter, nós
população, vamos ter condições de andar. E vamos andar mais tranquilo. Lógico, sempre pensando na segurança, né? A polícia tem que estar envolvida também nisso. Nós temos que ter essa segurança. Principalmente nós mulheres. Sempre nós somos abordadas em tudo quanto é sentido.